sejam muito bem-vindas. Este é o JF Entrevista e o Carnaval é o tema desta semana no nosso programa. Vamos falar sobre o Parangolé Valvulado, bloco carnavalesco que chega à maioridade em 2025 e desfila no domingo, dia 23 de fevereiro. Criado em 2007, o bloco está completando 18 anos. Nós vamos conversar com o músico e jornalista Daniel Goulart, um dos fundadores do Parangolé, que começou seus desfiles timidamente no Largo do Riachuelo e hoje arrasta uma multidão pelas ruas do centro de Juiz de Fora. Os desfiles acontecem sempre no domingo que antecede o Carnaval. Para participar dessa entrevista, nós convidamos a jornalista Kathleen Batista. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Kathleen, por estarem aqui para a gente falar de um tema ótimo, né, Daniel? Eu queria que você começasse, vamos falar nesse primeiro bloco, mais da história do Parangolé. Como é que começou essa história? Quem que estava lá naquele momento, né, há 18 anos atrás? Primeiramente, obrigado pelo convite. Jornalistas tão ilustres, sou fã das duas. O Parangolé, ele começou como um movimento de pessoas que queriam brincar o carnaval. Músicos, intelectuais, que às vezes os músicos trabalhavam durante o carnaval tocando e outras pessoas viajavam, mas gostavam de carnaval. Então reuniram-se em volta da Valéria Faria, que é professora, artista plástica do IAD da UFJF, junto com o Ângelo, fizeram a ideia de uma noite no Cultural. Ângelo Goulart? Ângelo Goulart. Tiveram um bate-papo, vamos montar um bloco, vamos. Até parece que é coisa de birita, né? Mas é mesmo. Tomaram umas, vamos montar um bloco. Vamos montar um bloco. Aí começou a espalhar no meio da galera. Vamos montar um bloco. Reuniram na casa da Valéria. Não tinha instrumento. Nós acabamos, literalmente, não é figura de linguagem, com as panelas da casa dela. Uns 3 ou 4 jogos de panela. A gente batia mesmo na panela. Batia na panela e cantava, levava violão e cantava sambas antigos, sambas tradicionais, cantava Chico, ia fazer e foi juntando gente. Feitos 4 ou 5 ensaios. E o legal do Parangolé é que nada do que ele é hoje foi planejado. As maquiagens, as vestimentas, tocar frevo na avenida, ter um bloco grande, nada disso. Até existia a ideia de que se ele ficasse muito grande, a gente acabava com o bloco. Porque existia uma ideia de algumas pessoas dentro do Parangolé de que o carnaval, que é uma festa que tem na sua origem a desorganização, quando o prefeito entrega a chave para o rei Momo, o que ele está dizendo? Ele está entregando a chave para um palhaço. O bobo da corte toma conta da cidade. Então, é para que tudo que é sério, tudo que é organizado, se dissolver. Então, ele está dizendo assim, está aberta a loucura, enlouqueçam, endoideçam, né? E o carnaval vem dessa origem de que o sagrado se torna profano, o profano vira sagrado. E a gente queria um negócio meio desorganizado. Que a gente pudesse brincar, se divertir sem muita ordem. E nem eram carnavalescos, nem eram sambistas, era mais o pessoal do rock, né? Do rock, de MPB, da bossa, do jazz. Tinha gente do samba, Roger Rezende estava lá. Mas a gente só queria mesmo se juntar para bater nas panelas. Aí apareceu o Delorme, que é baterista da Zagaia, com as instrumentações lá, um surdo, um reco-reco, um chocalho, aquilo se espalhou ali. Algumas pessoas se mantiveram nas panelas por questão ideológica, né? Outras foram para o surdo e tarol mesmo. E aí foi aquela confusão. Só que calhou de num desses ensaios eu encontrar com o Roger Rezende, eu estava com a melodia pronta de um frevo. Pronta não, eu estava com metade da melodia de um frevo na minha cabeça. Cheguei para ele, Roger, tem uma melodia de um frevo aqui. Aí ele falou assim, canta aí. Aí eu comecei... Aí ele de cara foi enfiando a letra. Aquilo começou a chamar a atenção das pessoas e de repente juntou todo mundo em volta do violão e tem um monte de gente dando palpite. Chegou Edson Leão depois e falou assim, às vezes estou começando um frevo no meio. Chegou, foi para um canto, pegou o violão, foi para um canto, sumiu lá, a gente tomou 40 pinga aqui, 40, 50 cerveja. Quando ele voltou com o início do frevo pronto. Vem menina, a pé que eu vou, e o Parangolé chegou. E se você pegar todos os frevos do Parangolé desde então, sempre tem uma frase assim, desorganiza essa fila. Vamos bater lata, pega a guitarra, vamos fazer... É sempre assim alguma coisa que tem um sentido de desorganização da ordem. Então, isso está sempre no Parangolé. E está lá atrás e continua até hoje.
Infelizmente, a gente teve que botar uma corda, horário de sair, horário de terminar. Tem essas coisas. Deu certo, uma brincadeira que deu certo, né? Isso. Vamos chamar a Kathleen para conversa, né, Kathleen? Não, eu estou achando curiosa porque a coincidência de se criar um frevo aleatoriamente, mas o bloco foi criado no dia 9 de fevereiro de 2007, quando se fazia 100 anos da criação do frevo. E isso parece que é quase que intrínseco na história do Parangolé. E essa também subversão, né? E no próprio nome, que inspirado... por que Parangolé? Até queria saber, já para poder explicar quem não sabe, em Hélio de Sica, que era um subversivo também, por essência, nas artes. Parangolé é uma obra de arte que se veste e que o espectador ou o diletante da obra de arte acaba criando junto com o artista. O artista cria o Parangolé, uma vestimenta cheia de miçangas, cheia de coisas de brilho, lantejoulas, e que ela está uma espécie de capa, né? Isso. Entre aspas, pronta. Quando a pessoa que está olhando a obra se veste aquela obra e começa a se movimentar, a obra também cria uma outra identidade, que é a própria identidade da pessoa que está usando. Então, o Parangolé, como um bloco que tem na sua base um pouco do tropicalismo, que é a ideia de pegar o estrangeiro e vomitar uma terceira coisa, o Parangolé tem muito disso, porque é frevo, mas é frevo de Minas. Se você comparar o frevo nosso com o frevo pernambucano, você vai ver alguma semelhança, mas não é igual. A gente tem nosso mineirês aqui, nosso jeito de falar de Minas Gerais. A gente tem guitarras elétricas que vêm do rock, com distorção pesada, às vezes. Tem baixo, tem um monte de cantor que vem de várias vertentes. Tem gente do samba, tem gente da MPB, do maracatu, tem gente tudo quanto é lado e junta aquilo tudo e recria uma terceira coisa. Esse é a lógica um pouco do tropicalismo, né? Então o Parangolé vem nisso. O valvulado... Isso que eu ia perguntar. E o valvulado, né? Eu lembro muito de você explicando esse valvulado. O valvulado tem muito certo fetiche dos guitarristas de rock com amplificadores a válvula. O que hoje em dia é muito mais caro, muito mais difícil, muito mais pesado, mas a gente assim mesmo acaba comprando esses amplificadores para poder utilizar, porque o som do LED é o som do Deep Purple, é o som dos Beatles, que são amplificadores a válvula, da tecnologia. Então o Parangolé da Tropicália com a válvula do rock juntou nesse bloco. E a gente sai domingo agora. E que foi um sucesso, né? E outro, assim, o Parangolé hoje, acho que não existe pré-carnaval sem o Parangolé, né? E ele tem algumas coisas que são muito específicas, que é essa guitarra e esse contrabaixo, né? Que vão para a avenida e que anima todo mundo. Você sempre está lá com a guitarra. Com a guitarra, ligado à guitarra, com transmissor sem fio, né? Com os amplificadores à válvula, com as distorções todas e com as maquiagens. É como eu te falei, a maquiagem, por exemplo, virou uma marca registrada do bloco, né? Que tem a ver com secos e molhados, tem a ver com tudo isso. Também foi assim, vamos experimentar umas maquiagens, sai todo mundo maquiado, bota o Parangolé, toca frevo com 5, 6 cantores, com a bateria de escola de samba. Essa é loucura, a bateria é de escola de samba, a bateria tem tamborim, frevo não tem tamborim. Frevo não tem ripnique. Frevo é basicamente um bumbo e caixas. É isso que é frevo. E um pouco de sopro também. E os sopros, que esse ano, pela primeira vez, vai sair os sopros na avenida com a gente. Que se você pegar no Spotify o frevo para ouvir, você vai ver que os sopros deram uma maior frevada na história. Além da guitarra com a distorção, tem lá os metais tocando frevo esse ano. Que tá bonito. Os caras tocam pra caramba. A gente ouviu, né, Ké? A gente só ouviu, maravilhoso e mais frenético mesmo. Ficou mais frenético, né? Mais envolvente. Eu queria saber com relação a esse começo ainda, lá no Largo do Riachuelo, porque vocês foram sair no ano seguinte apenas. Como surgiu a ideia de, aqui não tá cabendo, na casa da Valéria, tá na casa da mãe João, vamos lá pro Largo? Essa parte eu não saberia, eu não sei exatamente, eu sei muito bem como aconteceu. Tudo aconteceu com muita cerveja. A gente chegava nas composições dos frevos, a gente ia bem até metade. A partir da metade é melhor gravar. Porque se você não gravasse, ninguém lembrava no outro dia como é que era o frevo. Se pediu o trabalho todo. O bloco é uma vez da cachaça. Então essa ideia da volta ali foi praticamente da Valéria Faria, que eu lembre. Vocês começavam, ficavam ali no Largo do Riachuelo, Isso, desculpa, né?
ficavam ali e não saíam. Nos primeiros anos, depois começaram a sair e dar aquela volta, Não, subir já no na primeiro Benjamin. ano, já no primeiro ano Desde saiu. o primeiro ano já tinha a volta. Tinha um bar chamado Mescla, ali na Benjamin, ao lado da reitoria, onde é hoje o Memorial Itamar Franco. Sim. Tinha um bar ali, o bar era muito frequentado pela gente, era um bar muito cultural, com teatro e tal. E saía do Mescla, que é onde o Memorial hoje, entrava pela Santo Antônio, pegava Silva Jardim, né? E voltava pelo Lago do Riachuelo e parava ali de novo. E foi essa volta. Eu nem saí na guitarra nessa época, eu saí no repinique. Me deram um negócio para tocar, eu saí tocando e tal. E essa volta foi ideia da Valéria. Eu não sei muito bem por que ela resolveu levar para aquele lugar. Eu sei que a gente descobriu depois que ali era um berço do Carnaval de Juiz de Fora. Começamos a falar que a Turunas do Riachuelo, a escola mais antiga de Minas, Exatamente. era do Largo do Riachuelo, né? Não especificamente daquela rua, mas daquele largo todo. Ou seja, era para ser, né? Predestinado. A questão cósmica estava toda. Em 2008, que foi o início do boom dos blocos cariocas, né? A gente não sabia que no Rio estava explodindo os blocos lá, a gente fez o bloco aqui, que nessa época só tinha um bloco que saía antes do Carnaval, que era o Meu Concreto Armado, que era o bloco da engenharia. E a gente começou a primeira vez em 2007. A gente saiu em 2008, aos poucos começaram a pipocar blocos. A gente tinha, tradicionalmente, antes do Carnaval, abria o Carnaval de Fora, você falou da Chave, do Raimon, que era a banda daqui, tradicionalíssima, né? Acho que era o Bloco do Beco. E aí a gente tinha o Bloco do Beco saía, acho que na quinta-feira. Na quinta ou na sexta? Na sexta. Na sexta. E aí vocês começaram a ser um dos primeiros eventos do Carnaval, saindo sempre no domingo anterior. Exatamente, E aí, por isso, o povo de Juiz de Fora começou a criar blocos, que foi uma coisa positiva. Uma das coisas boas do Parangolé foi isso, incentivar pessoas a criarem outros blocos também. Começaram a pipocar também nas semanas anteriores ao Carnaval, daí até que eu acho que a prefeitura encampou um pouco essa ideia de fazer o pré-carnaval. De organizar um pouco melhor. Vocês ficaram tão grandes que tiveram que sair do Largo do Riachuelo, começou a ficar pequeno e expandir ali para a Avenida Rio Branco. Como é que foi? Você lembra quando foi que você saiu de lá? Pequeno e perigoso, porque as pessoas estavam começando a invadir a Rio Branco e ali não tinha como fechar. Muita cerveja, ficou perigoso. A gente teve que sair dali. Eu acho que foi em 2010. Em 2010 a gente teve que sair e fomos para um palco na Praça da Estação. Fizemos ali uns 2 anos no palco, mas a gente queria sair. A gente Ficaram 2 anos sem desfilar, se apresentando na Praça da Estação. Isso, num palco parado ali. E quando finalmente a gente conseguiu que a prefeitura deixasse a gente ir para Getúlio Vargas. Fizemos até um enredo sobre Getúlio Vargas. Getulião era o que o Parangolé gostava muito, que era a questão da diversidade. Getúlio Vargas, hoje em Juiz de Fora, para quem conhece, é um lugar de diversidade, tem de tudo. Ali se encontra, é um divisor entre a parte mais elitizada da cidade e a parte mais popular da cidade. Tudo se encontra na Getúlio. Tinha ele do DCE, que tinha uma tradição de rock. Tem uma série de bares ali, que são bares muito populares. E onde a diversidade, a gente falou de diversidade. O Parangolé sempre utilizou de algumas coisas para falar de política. A gente fala de política sem precisar dizer, estamos falando de política. Quando a gente fala da diversidade da Getúlio Vargas, a gente falou sobre isso, mas defendendo a diversidade, defendendo a questão de gênero, a questão antirracista. Tudo isso está dentro do enredo quando falou da Getúlio. Falamos sobre professores, defendendo a educação. Sim. Falando bem de um professor. Quem não ama um professor? Que estava sendo muito atacado naquela época, né? Professor, tudo é comunista, todo mundo é malvado, né? A gente fez sobre professores, a gente fez sobre o Nordeste, falando sobre o Nordeste. São temas políticos que entravam... Você mencionando esses enredos, vocês também fizeram muitas homenagens a nomes daqui da cidade. Sim. Além dessa questão política, também a pessoas. E eu queria saber um pouco desses enredos que marcaram. Teve uma do percussionista, né, que vocês fizeram para o Joãozinho da Percussão, que foi lindo, porque foi no ano da morte dele, não Isso. foi? Então, assim, marcou, porque ele estava vivo e participou ativamente desse desfile que homenageou ele. Joãozinho era um ícone para todos nós, não só pela competência, tocou com Chico Buarque, tocou com a Cor do Som, tocou com um monte de grandes artistas, mas não conseguia largar Juiz de Fora por todo o amor que ele tinha pela cidade.
Tocou com a gente no primeiro disco da Eminência Parda, tocou em vários, tocou com o Lúdica Música. Era uma pessoa fantástica de bater papo, de conversar, um coração enorme, um talento gigantesco. E a gente teve a chance de fazer a homenagem a ele em vida, que foi uma coisa muito legal pra gente. A gente ficou muito emocionado, a família toda ficou emocionada dele, né? Ele também ficou muito emocionado. Foi muito bom essa homenagem. Homenageamos o Arnaldo Batista, no 2º ano, dos Mutantes que mora aqui no Graminha, aqui em Juiz de Fora. Ele estava com dengue, vem, não vem, vamos chamar, quem foi que chamou, não apareceu ele lá. E desfilou com a gente em 2009. 2009. No 2º ano, também falando sobre o Mussum, que para nós, que habitou a nossa infância, nosso inconsciente da infância todo. Falamos sobre a Feira da Brasil, falamos sobre Tropicália, que é a nossa base ideológica, cultural. Falamos sobre o Clube da Esquina, Milton, e Loborges e Beto Guedes. E falamos, esse ano agora, a gente resolveu, depois de homenagear várias pessoas, a gente resolveu voltar um pouco, a relaxar um pouco o enredo. Vamos falar disso no próximo bloco? Sim. Vamos falar, né? Nesse bloco a gente falou um pouco da história do Parangolé. Vamos para um pequeno intervalo e a gente vai voltar falando tudo que vai ter no Carnaval desse ano e quem que eles estão homenageando, né? Ele já deu uma palhinha aqui que vai ter sopro na avenida, então ninguém vai querer perder, né, Ké? Nossa, com certeza. Um minutinho só, a gente já volta. Estamos de volta com o JF Entrevista com o tema Carnaval. Estamos falando de um dos blocos mais tradicionais e queridos da cidade, que é o Parangolé Valvulado. Conosco aqui o músico Daniel Goulart, ele que é um dos fundadores do bloco, e a jornalista Kathleen Batista. Daniel, vamos falar então desse ano, né? Qual que é o enredo desse ano? Como é que foi chegar, né? A gente falou que já escutou, tá lindo, né? E acho que até, não sei se por causa dos sopros, muita animação, né? Sim. Esse ano a gente resolveu fazer um enredo que voltasse a relaxar um pouquinho. A gente sempre foi relaxado, sempre, mas assim, às vezes quando a gente falava de Tropicália, por exemplo, você está falando um tema mais sério. Clube da Esquina é um tema mais sério, de fazer piada com essas coisas, mas eram temas mais que não dava margem para muita coisa engraçada. A feira, por exemplo, a música brega, deu margem para muita piada. E a gente está sentindo falta desse ano, então a gente colocou dessa vez Minas Gerais, o nosso modo mineiro de ser do pão de queijo, doce de leite, da cachaçinha, da linguicinha. Do trem. Do trem doido, de falar uai. Inclusive, esse ano, o Parangolé, o frevo do Parangolé, resolveu uma das questões mais importantes da humanidade, uma questão filosófica, que perpassa séculos sem as pessoas que chegarem a uma conclusão. Linguistas já se reuniram para discutir o que é o uai. Pois é. O que é o uai? Que é o uai? E nós resolvemos essa questão. Tá lá no frevo dizendo uai é uai. É isso que é o uai, né? Não tem muito a se falar mais do que isso. Nós fizemos, então, a ideia de todo mundo dentro de um trem. E as pessoas começaram a usar uns negócios dentro do trem, assim, e aí o trem começou a subir pelas montanhas de Minas. E falando sobre cantigas, falando sobre o jeito mineiro de ser, um covô para um cotô, esse jeito de falar de Minas, o modo mineiro de ser. E aí chega um certo momento que as pessoas ficam meio malucas dentro do trem. E aí o trem desce antigamente era na Getúlio, agora nós vamos lá para o Rosa Cambinda, né? Para o circuito Rosa Cambinda, que vai descer ali e vai contar um pouco desse jeito mineiro de ser. Então, calma lá.
é um trem, mas vocês deram o nome de Estrada Surreal. É porque... Né? Vocês fizeram uma brincadeira com a Estrada Real, né? Que de fora é um desses trechos dessa Estrada Real. E aí vocês chamam de Estrada Surreal. Estrada Surreal é isso, é uma viagem de trem. De trem que não passa pela estrada de terra, é uma estrada que voa pelas montanhas, onde arredando tudo é os morros. possível, né? É a liberdade nossa que a gente gosta de falar, né? Ah, mas um trem não voa, mas não voa. Aqui em Juiz de Fora voa, o trem voa. Aqui, se quiser, a gente voa. O trem é nosso, a gente faz o que quiser com ele. Mas aí é isso, o frevo foi com essa concepção de Minas Gerais, de falar da gente mesmo, de olhar para o nosso próprio umbigo e colocar a nossa cara na avenida. Com o frevo de Minas, agora, você falou, os metais, né? Os metais agora na avenida e vamos para lá. E tem a curiosidade, né, dessa Rosa Cabinda, né? E terminar na Praça da Estação, o trem. Uai, Termina na Praça da Estação. Lugar melhor não tem. Né? Lugar Bom melhor demais da conta. Uai, Né? senhor. Quer dizer, vocês saíram da Getúlio, né? Tradicionalmente vocês gostavam de desfilar na Getúlio. Sim. Esse ano, então, vocês vão para Francisco Bernardino, é isso? Isso, vai sair do viaduto novo ali e vai chegar na Praça da Estação. Acho que são 400 metros a mais. Esperamos que o calor dê uma diminuída. E tem um problema, na Getúlio tem mais gente para jogar água no pessoal que está embaixo, né? Tem mais prédio. Lá na Francisco Bernardino não é tanto assim, porque um dos lados não tem prédio. Parece que, a despeito do meu pavor a respeito disso, que eu vou com uma guitarra, vai ter um caminhão-pipa. Ah, tá. Porque... jogando água nas pessoas. Espero que não joguem em mim. Se jogar uma água na minha guitarra... Vai ser eletrocutado. Não, jamais. Ou bota um plástico ali. É isso que eu queria saber. Agora, com os metais, com esse novo trajeto, o cortejo estava com uma estrutura, vocês pensaram em algo diferenciado para trazer ao público? Não, o que a gente reza sempre é que seja sempre exatamente como nos anos anteriores. Paz, tranquilidade, todo mundo se divertindo com tranquilidade. Eu estava tocando guitarra uma vez no Parangola, enlouquecido lá, de repente eu olho para o lado, assim, eu vejo um carrinho de bebê passando, com a mãe com o carrinho de bebê. Eu falei, cara, que ótimo isso. Achei aquilo o máximo. Que é um bloco de carnaval onde as pessoas vão com tranquilidade. É divertido, é enlouquecedor, mas está todo mundo ali na paz. E a gente tenta fazer o bloquinho da paz. Então, a gente espera que seja exatamente igual, mantendo a paz, mantendo tranquilidade. Mas nada pirotecnicamente especial, não. Vai ser o nosso bloco normal mesmo. Então, é um bloco que a gente sempre espera, né? Um bloco que está fazendo 18 anos. E aí, quem é esse folião, né? Você falou que passou e viu a mãe empurrando a menina. Mas quem que está lá? São famílias, a gente, né? Eu e Kathleen, assim, eu acompanho o Parangolé nesses 18 anos. Raras as vezes em que a gente não está lá, né? Exatamente. Durante a pandemia, que não teve, nem um ano ou outro em que acontece alguma coisa. Mas, em geral, a gente está lá, porque a gente se identifica com o bloco. A gente envelheceu junto com o bloco, né? Mas esse bloco se renova, né? Como é que está isso aí? E queria que você falasse, olhando para o público, o povo, como vocês, fazem essa crítica política. O folião que vai, faz o quê? Vai também criticar, né? Vai levar esse Parangolé, essa crítica para a rua, a gente vê de tudo. Sim. Conta pra gente como é que você vê isso tudo, né? Eles acabam criando pequenos bloquinhos no bloco, né? Com aqueles, todo mundo fantasiado igual, com umas faixas. Acho que vai ter algumas da Fernanda Torres agora, eu acho que deve ter alguma. Totalmente premiada. Né? Premiada, né? Totalmente premiada. Então, tem essas criatividades. Teve na época do que a gente homenageou o Nordeste, apareceram vários chapéus de cangaceiro. Eles entram, o pessoal... Ou seja, as pessoas entram no roteiro. No né? roteiro. Não é roteiro que fala, é No enredo. No enredo. Isso. As pessoas entram no enredo. Isso é maravilhoso, isso é incrível. A gente ama muito essa questão. E atrai mais ou menos o tipo de público que era o início do bloco. Estudantes, músicos, artistas, pintores, produtores, família. Gente interessada em carnaval... com uma certa dose de criatividade, que a gente gosta muito. Eu sempre falo com o Ângelo que o dia mais importante do Parangolé acontece por volta de novembro ou dezembro. É a hora que a gente senta para poder escrever o frevo. Por quê? O frevo, essa criação do frevo, ser autoral, é a base de tudo. O Parangolé se fez em volta desse frevo, se fez em volta dessa criatividade. Então você vai com uma melodia boa para a avenida, que empolga as pessoas, que fala de coisas boas, coisas engraçadas. É nisso o centro.
que irradia tudo, que produz tudo em volta. Então, o dia mais importante para a gente, para mim pelo menos, é o dia da composição, porque ali é que se bota a semente do desfile. E vocês continuam fazendo do mesmo jeito? Ele está falando o Ângelo várias vezes. O Ângelo é o mestre de bateria, né? Sim. Que também é um dos fundadores e também é Goulart, né? Tem o Daniel Goulart e o Ângelo Goulart. Sim. O Ângelo está desde o início também. E quem é que se reúne? É o mesmo processo sempre? Antigamente, a gente fazia uma festa e às vezes tinha 30 pessoas dando palpite no frevo. Muitos dos frevos foram nessa... Teve frevo do Mussum, por exemplo, que a gente começou às 2 da tarde e parou às 2 da manhã. Teve divergência, assim, grupos, cada um foi para um lado e voltaram cada um com as suas ideias, fizeram um Frankenstein, juntou o frevo do Mussum. Hoje é uma junção de 3 grupos que se separaram. Às vezes tinha 20 pessoas dando palpite. A gente reduziu um pouco porque estava ficando muito longo, muito caótico. E agora a gente reúne umas 10 a 12 pessoas para poder fazer. Gerou o Roger Rezende, Lucas Soares, Edson Leão, o Yara, o Ângelo, a Dani, o Coração, a gente trouxe o Coração do Bacharéis para ajudar a gente. E a gente, que é da velha guarda do samba de Juiz de Fora, que dá as contribuições dele também. E o frevo, hoje em dia, em 8 horas a gente fecha ele. Mas ocorre como nas escolas de samba, já tem um tema e aí vocês vão desenvolver o tema. Ou Isso. não, vocês se reúnem e aí surgiu um tema. Não tem o tema e a gente faz uma pesquisa sobre o tema. Na época do Mussum, por exemplo, peguei tudo que eu tinha do Mussum, fui na internet, fiz um monte de papel assim em cima da mesa, os apelidos do Mussum, de onde ele nasceu, como é que ele cresceu. Ele era sambista antes de ser comediante, Isso, um grupo de né? samba, Era ótimo o grupo deles, né? Excelente. Botei tudo lá e às vezes quando o frevo trava, a gente pega uma folha e começa, tem essa aqui, ó. Aí acaba escrevendo. Originais do samba. Originais do samba, exatamente. que era ótimo. E é nesse agora a gente fez também. Fui pra internet, busquei um monte de coisa de Minas, jeito de falar. Inclusive aconteceu um engraçado, que o dia que a hora que eu fui fazer lá a parada, eu achei uma frase assim, Zé Dendágua. Zé Dendágua. Eu nunca tinha ouvido falar de Zé Dendágua. E vocês colocaram na música. Zé Dendágua é quando você fala assim, você é um lascado, você é um mala, você é um Zé Dendágua. Eu ri demais disso. Falei assim, tem que botar esse negócio. Tem que botar esse negócio nesse frevo. Tem que sair. Tá lá o Zé Dendágua no frevo. E aí, vocês têm noção de quantas mil pessoas são arrastadas hoje pelo Parangolé? E já teve um ano que saiu do controle, que foi demais. Eu fui num ano que teve chuva na Avenida Getúlio Vargas e as pessoas não arrastavam o pé, né? Tem gente que fala 10 mil. Na verdade, você pega lá atrás, a gente pensava em terminar o bloco se ele ficasse grande. Tinha assim, um pouco disso, assim, era um pouco meio não era anarquista a palavra, mas a ideia que eu te falei lá atrás de ser um bloco de desorganizar a fila, de não organizar demais a conta, de não ter muita responsabilidade, acabou que o bloco hoje tem responsabilidade. E o bloco se organizou? É uma sociedade anônima? Não? Não, nada disso. Mas vocês têm oficinas o ano inteiro, vocês era um movimento cultural e hoje é um movimento de qualquer maneira, né? Sim. Como é que vocês veem? E vocês também, apesar do frevo, a gente tem oficina com outros ritmos, né? Ijexá, maracatu, o próprio samba, né? Fala um pouco disso, desse movimento paralelo, para além do dia do desfile. O Ângelo dá essas oficinas durante o ano todo, né? E trabalha com estudantes, alunos de percussão e, às vezes, boa parte deles acabam entrando no bloco. Eles apresentam antes do bloco sair e muitos deles entram na bateria e vão com a gente, né? Muitos querem ser. Quem é parangolé é o quê? Quem sai no parangolé é o quê? Parangoleiro. Parangoleiro. É parangoleiro, é parangolete. Parangoleiro, acho que é parangoleiro. A bateria tinha uma bateria valvulada e quem vai não é os parangoleiros mesmo, né? É por aí. Mas aí existe todo esse movimento, né? Das oficinas, esse movimento. E vocês são famosos, né? Vão se apresentar aí pela região, na Grande Guarani, vocês já foram? Vamos na Grande Guarani com muita honra. Mas assim, a gente fez um reduzido para poder caber em alguns lugares, que o bloco não cabe em todos os lugares, né? A gente fez uma banda reduzida para poder fazer e acabamos tocando esse ano passado agora em alguns lugares. Mas acabou que a gente voltou com o bloco todo mundo junto e voltou tudo outra vez, aqueles 50, 60 pessoas lá na Versus e vamos embora, ensaio aberto, tá tudo certo.
Que beleza. Então, esse ano vocês vão estar na Avenida Francisco Bernardino, com metais, falando da Estrada Surreal de Minas. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar falando um pouco mais, né, de outros carnavais. Já falamos aqui, né, do Mussum, da Avenida Brasil. Vamos falar um pouquinho mais disso. E no final vai ter uma palhinha aqui, mesmo sem ter trazido, né, a guitarra, a gente vai ter que ouvir, né, Cat? Ah, com certeza. Um trechinho do frevo desse ano. É só um minuto, a gente já volta. Estamos de volta com o JF Entrevista, falando do Parangolé Valvulado, este que é um dos blocos mais tradicionais hoje do pré-carnaval em Juiz de Fora. Quem começa esse bloco é a nossa convidada Kathleen, que vai falar com o Daniel Goulart, que é um dos fundadores do Parangolé. Então, Daniel, 18 anos, deve ter muita história, muita emoção. Tem algum momento, ou momentos que você sempre se recorda quando você pensa no Parangolé Valvulado? Sim, muitas histórias boas, assim, algumas impublicáveis, mas a maior parte boas de contar. Eu quero saber as impublicáveis. As impublicáveis. A gente já está nos bastidores, aqui tem sempre alguma coisa impublicável que a gente fica doida para contar. Algumas pessoas que colocaram os bofs para fora, mas deixa pra lá. Uns mais legais, assim, a presença do Arnaldo Batista, dos Mutantes, no frevo que homenageava ele. O Arnaldo Batista mora aqui em Juiz de Fora, e aqui no bairro Graminha, e é um ícone do rock mundial. O cara não é só do rock nacional, né? Ele é conhecido, Kurt Cobain veio cá conversar com ele e tal, né? Do Nirvana. É um cara reconhecido no mundo todo, no Brasil todo, mora aqui em Juiz de Fora, nós homenageamos ele, a notícia chegou para ele, disse que ele estava com dengue na época, já existia dengue nessa época, e ele apareceu no bloco. Eu olhei do lado assim, o cara tá do meu lado, assim, eu tocando guitarra, eu falei, caramba, ainda bem que eu quase que escondi a guitarra, porque ele não gosta de guitarra Fender, o negócio dele é guitarra Gibson. Eu falei, ai meu Deus do céu, ele vai brigar comigo por causa da guitarra. Mas ele estava de boas, cantou o frevo com a gente. Você lembra do trechinho, algum trechinho da música do Arnaldo? O nosso bloco, o Valvulado, tá na pista. Ele é Mutante, ele é Arnaldo, ele é Batista. Então não vá se perder na Avenida. O frevo é todo em estado de frases das músicas dos Mutantes, né? Não vá se perder por aí. Então não vá se perder na Avenida. Que é uma pegada de vocês, né? Trazer refrões de músicas já conhecidas, que aí isso pega mesmo, né? Isso tem esse ano. Sim, modéstia às favas. Os compositores do bloco são muito bons. Conseguem pegar frases do Clube da Esquina, por exemplo. Você pega o frevo do Clube da Esquina, você vê que ele é montado em cima de frases do Milton, frases do Lô Borges, frases do Beto Guedes. Como homenageamos o Raul Seixas, o frevo é todo construído com frases do Raul. A Kathleen tinha perguntado dos momentos, né, de destaque. Você falou do Arnaldo, continua aí. Sim. O que mais que teve, né, que você lembra de grande destaque? Do Arnaldo foi muito legal. O do Mussum foi emocionante, porque as pessoas têm uma identificação com o Mussum que a gente não imaginava. Pra gente era importante, mas a gente achou assim, é legal. As pessoas... Nossa, quando Lembrando saiu... que o filme em homenagem ao Mussum só veio depois, né? Sim. Vocês homenagearam o Mussum antes. Sim, antes
Tava eu tomando café na casa da Valéria. O que nós vamos fazer esse ano? O que nós vamos fazer esse ano? De repente apareceu o Mussum, assim, do nada. E aí, quando a gente fez o Mussum, muitas pessoas ficaram emocionadas com o Mussum. Porque, para mim, dos Trapalhões, era o mais engraçado. Era o mais talentoso e o mais engraçado. O Mussum era muito bom ver ele. E quando a gente cantou ele no desfile, a gente não esperava que as pessoas fossem se emocionar tanto. Eu não estou me lembrando do refrão. Lembra pra gente que a gente... Vai lembrar? Tinha Cacilda, alguma coisa? Tinha Cacilda. Do alemão, é da cachoeirinha, sambista, trapalhão, negão é teu passado, presentes e futuros, alegria e atrapalhada é desse mundes. E a gente teve uma dificuldade nesse grande porque boa parte das piadas feitas em cima do Mussum eram racistas. Então, quando ele falava negão é teu passado, ele estava reagindo ao racismo contra ele. Então, a gente teve o cuidado de falar negão é teu passades, presentes e futuros, para poder falar disso sem poder reproduzir o racismo que era na época, né? Muito legal. O do Clube da Esquina foi muito emocionante também, que as pessoas, quando entravam, na cor do seu vestido, cantava isso, as pessoas se emocionavam também de maneira da conta, porque isso está no inconsciente coletivo das pessoas. As pessoas não conhecem a música, mas ouve aquele refrão, a pessoa, o olho dela faz assim, começa a cantar enlouquecido em cima dessa melodia que está no inconsciente das pessoas. O Parangolé tem essa qualidade de pegar pontos que não são exatamente populares hoje em dia, mas que estão guardados em algum ponto do inconsciente das pessoas. E não são associados ao carnaval e ao frevo. E, de repente, está lá. Sim. E as pessoas se veem nesse universo mágico, entendeu? Sim. Da feira foi muito legal. O Fim do Mundo, a gente fez em 2012, porque a profecia maia tinha falado que o mundo ia acabar em 2012, né? Isso. E aí acabou que o Tim Maia entrou nessa história, a gente não sabe por quê, porque a profecia Maia e o Tim Maia entrou na história, me deu motivo, entrou que foi uma confusão, né? A gente se divertiu muito nesse ano falando sobre o fim do mundo também. E os 10 anos do Parangolé foi muito legal também. A gente fez um bloco falando da gente mesmo, um frevo falando da gente mesmo. Então a gente contou um pouco da história do bloco, tá no Spotify, o disco todo, se quiserem ouvir lá, os 10 anos falam da gente mesmo. Também foi muito legal. E vocês entram hoje com quantos ritmistas? E a gente vê, né, os blocos, as escolas de samba, elas sempre têm as quebradas, né? Na hora do refrão muda o ritmo. Vocês têm isso também? Vocês conseguem ensaiar o pessoal para levar essas quebradas, esses refrões de forma diferente para a rua? Tem sim. Quantos ritmistas vocês estão hoje? Acho que são, por volta de 40, 50, eu acho. A mais, porque acaba aqui juntando o povo da oficina, acaba juntando ali e fazendo, chega, sei lá, 60, 70 ritmistas. Eu acho que é isso. Eu vou perguntar pro Ângelo, depois te falo. Mas, o que você perguntou? Essa coisa, né? Sim. Dos refrões. Sim, tem coisa que quando a gente compõe o frevo lá, que o Ângelo falou assim, vou falar com a bateria pra fazer isso assim, assim. Eu falei assim, Ângelo, como? Vai conseguir mesmo? Não, deixa comigo. E ele consegue, cara. Ele consegue. Tem lá umas coisas meio... Eu já vi ensaios dele, ele pega cada instrumento e vai tamborim. Vai ser assim. Aí vai. Aí pega a caixa, vai. Agora é assim. É desse jeito. E agora ele está ensinando a ler partitura pro pessoal, né? Ele escreve a partitura pro pessoal. O pessoal leva para casa, bota o frevo para ouvir e tem que estudar. Tem que estudar direitinho. Então, para ser parangolé não é fácil, não. Atualmente ele está profissionalizando a parada, né? Algo que começou assim, espontâneo, nada sério, agora tem até dever de casa. Exatamente, tudo que a gente não queria, né? Eu queria organizar, a gente está organizando. E vocês, né, que começaram de uma forma assim tão tímida, tão despretensiosa, para brincar, hoje é uma responsabilidade? Você vai, o Parangolé não pode acabar, né? Vocês ainda não são patrimônio, mas daqui a pouco vão ser, né? Como é que é isso? E vocês têm o apoio do poder público? Vocês saem com algum tipo de apoio do poder público? Então, isso é uma questão que o Ângelo poderia falar mais sobre isso. Quem pega no pesado ali para poder fazer tudo isso... Ele vive o Parangolé o ano inteiro. É o Ângelo. Ele pega tudo isso para poder fazer, a gente fica mais na questão artística mesmo. Mas eu posso dizer que não é fácil. A responsabilidade
em cima de quem está organizando o bloco é muito grande. Os custos são altos e a gente precisava, por exemplo, de mais apoio com a questão tecnológica do carro de som para poder ter uma qualidade sonora melhor na avenida. Todo ano a gente acha que vem melhor e ainda não está do jeito que a gente gostaria que tivesse. Mas o som é responsabilidade de vocês ou do poder público? O som é do poder público. Aí, se eu tivesse na Mega Sena, a gente ia fazer vocês iam ver o que ia acontecer com esse Parangolé. Muitos valvulados. Muita válvula, muito som. Muita válvula. Inclusive, não dá para fazer igual aqueles elétricos que estavam proibidos, por exemplo, em São Del Rey, que estava abalando a estrutura das igrejas, né? Não é desse jeito. Mas um pouquinho mais de qualidade a gente gostaria sim. Seria bom se pudesse. Tem um pouco mais, às vezes liga tudo ali, às vezes você não está conseguindo ouvir muito da guitarra, aquele caminhão assim, e tem a questão do cano de descarga que joga em cima, a fumaça em cima do bloco, que não sei, não sabe se vai de máscara, se não vai de máscara, o que faz. Vocês se concentram sempre aos domingos, um domingo antes do carnaval, né? E a partir do meio-dia saem mais ou menos por volta de 3h30 e fica até... Como é que é isso? Quantas horas de avenida? Como é que é esse preparo, né? Do gogó aí pra aguentar? Você não canta, né? Você só toca... Só toca. Mas acaba ficando rouco do mesmo jeito. Né? Precisa de um pouco... Eu já capotei já em final de desfile por não ter, por exemplo, almoçado. Porque é muito cedo. Você acaba acordando tarde, toma um café reforçado, mas não dá. Chega 19 horas, eu tô uma capotada daquela assim, braba mesmo, sabe? Tive que ser carregado para fora do bloco. Aí porque também toma todas também, não comeu direito, sol danado, você acha que tá com 25 anos. Né? E na minha cabeça eu tenho 28, mas não é bem assim. A conta não fecha. A conta não fecha, o corpo padece. Né? A questão da vaidade, né? Vai a idade, você não consegue mais fazer a mesma coisa que você fazia. Então, 19 horas tem que parar o bloco. Não tem esse negócio de você continuar. Então, sai dali às 3h30 e esse ano a avenida acho que parece que tem 400 metros a mais. Então, vamos ter que andar com o bloco. Ali na Getúlio Vargas, a gente parava na esquina da Alfeld com o Getúlio e cantava ali o Haverá Axé, que é quase uma oração. Haverá Axé é uma música do Roger Rezende e do Carlos Fernando, que o bloco toca, que é quase uma oração. Então, aquele momento do bloco, quase ajoelhar para rezar e agradecer a Deus ali naquele momento ali. Então, existia esse momento que a gente não sabe como é que vai ser esse outro caminho, que não tem assim um cruzamento ali, um lugar importante como é o lugar da esquina da Alfred com Getúlio Vargas. Sim. Mas, em algum momento vai parar o bloco no meio e vai fazer essas orações todas aí, vai cantar e vai ter o grito de carnaval. Então, só para quem está nos assistindo ficar ligado. Que horas que o bloco começa, que horas que sai, como é que vai ser. E eu queria que você cantasse um trechinho pra gente, né? Antes da gente encerrar aqui. Cantar um problema sério. E falasse também um pouquinho dos planejamentos. Né? Vieram até aqui, deixa a vida me levar, né, Ké? Isso. Como é que vai ser daqui pra frente? Começando pelo final, daqui pra frente eu espero que se continue como tá. Claro que um pouquinho mais de tecnologia no carro de som seria... Um pouquinho mais de recurso? Um pouquinho mais de recurso seria bom. Porque às vezes os talentos ficam meio abafados ali. Esse ano, a concentração a partir do meio-dia, a oficina por volta das 2 da tarde e o bloco saindo por volta das 3h30, 3h da tarde. Vai até às 7, saindo ali do viaduto Rosa Cabinda, domingo, e acabando na Praça da Estação, cantando a Estrada Surreal de Minas. Então canta pra gente um trechinho. Eu não sou bom de cantar, mas vamos lá. Vamos lá. É bom sim. Ei, Minas, é hora de partir. Ei, Minas, é hora de partir, vou valvular. Muito bom. É isso. E o Zé? Zé d'Água? O Zé dentro d'água. É que a hora que o trem fica louco, porque a gente toma os negócios dentro do trem, e aí as pessoas não conseguem entender mais o que está fazendo dentro de um trem voando. E aí fica um monte de Zé dentro d'água tentando achar a saída. Muito bom. E tem como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Eu não como peixe frito sem tomar uma cachaçinha. Já decorei, tá vendo? Tá vendo? Gente, muito obrigada. Cita um pouquinho também do trenzinho caipira. Ah, conta aí. Cita a melodia do trenzinho caipira. Tem um recorte.
Aí sai. E vai embora. Volta pro frevo. Não, essa parte do peixe frito eu adorei. Roger Rezende que deu esse palpite aí do... Eu não como um peixe frito sem tomar uma cachaçinha. Quem quiser chegar no bloco com a música na ponta da língua, pode ir no Spotify. Spotify. Tá E tem lá. trechinhos no Instagram também. Tem trechinhos no Instagram. Vocês têm uma página no Instagram também, Tem. né? Que é Parangolé Valvulado. Isso. Tem tudo lá. E aí, o pessoal que quer ir pra folia, lembrar de levar água, né? Nossa Senhora. Água, gente. Água, pelo amor de Deus. Não vamos capotar igual eu capotei em 2011. Lembrar de se divertir. Água. Isso. Bebida, ok, mas pouco, né, Ké? Se hidratar primeiro. Água primeiro, sempre. pouca roupa. Cachaça não é água. Cachaça, lembrar que cachaça não é água. O pessoal do Parangolé tomar cachaça. Esquecer, né? A gente pede sempre uma garrafa de uísque, mas depois que a cachaça do Dombré começou a patrocinar a gente parou de pedir uma garrafa de uísque. Agora o Dombré já tá tudo certo. Aí vocês esquecem mesmo da água, né? Que não pode. Não Tem é que o tomar conselho cuidado, cara. Tem que ser devagar. Tanto é que a Dombré só circula no bloco meia horinha antes de entrar. de sair. Se circular muito antes, é um perigo. O bloco nem sai. É um perigo. Ficar Agora, no 400 metros a mais, Não então... sigam, né, gente? Não sigam essas orientações aqui do Daniel. É para beber muita água, principalmente que a gente está num calorão danado. E com pouca roupa e muita animação para o bloco, né? Exatamente, é isso aí. Daniel, muito obrigada por sua participação aqui. Kathleen, muito obrigada também. A gente se vê no Parangolé. Exatamente, minhas colegas de faculdade de comunicação, muito agradecido pela presença, de poder eu estar aqui falando sobre Parangolé. E beijo para todos os outros. Edinho também, né? Nosso colega, Edson Leão. E todos os outros, né? Que Sim. encantam aí no bloco. Nossa companheira jornalista também, a Érica Salazar, que é uma grande Parangolé, né? Sim. Tá lá sempre com a gente. Ela adora lá essa questão do... Agora toca cavaquinho, né? Toca cavaquinho também. Vira uma poliana de primeira. Super animadíssimo. Vamos chamar eles para retomar o Bloco da Imprensa, ajudar a gente, né, Kathleen? Exatamente. O Bloco da Imprensa era domingo também, né? Era um domingo ou sábado antes, agora eu não me lembro. Mas que já desde o ano passado não saiu, né? Tem que refazer. Gente, muito obrigada mais uma vez. Né? Esse foi o JF Entrevista, em que a gente falou do Parangolé Valvulado e do pré-carnaval e do carnaval de Juiz de Fora. Que tudo corra em paz nesse carnaval 2025. Obrigada pela sua audiência. Continue aqui com a nossa programação e até a próxima semana.